Agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante. A gente vai falar sobre a pensão durante a gestação. Eu vou falar com a doutora Cíntia Lima, que está aqui no nosso estúdio já, que é advogada e conversa com a gente sobre o tema. Tudo bem, doutora? Olá, Jaque, prazer te receber aqui, viu? Boa tarde. Doutora, a gente vai falar de um assunto que a impressão que eu tenho quando eu leio sobre ele é que tem gente que ainda desconhece. Então, se por algum motivo houve uma separação ou nem houve um casamento, era um namoro, ou pelo motivo que for, a mulher engravidou, ela tem direito já desde a gestação de ser amparada por uma pensão. Explica essa história pra gente. Exatamente. Às vezes não é nem por conta da falta de conhecimento. A lei é nova, relativamente nova, de 2008, mas também esse tipo de situação são mulheres que teve um caso, um relacionamento amoroso casual, às vezes não público, e aí elas muitas vezes por opção, por elas mesmas se sentirem envergonhadas, não buscam o judiciário ou até mesmo o direito delas, né? Os alimentos gravídicos. Uma coisa importante da gente falar é que aqui não é uma apologia ao faço ou não faça. A questão é, às vezes acontece. Então, se aconteceu, não é justo que por conta de vergonha a mulher deixe de ser, e não só a mulher, a criança deixe de ser amparada. Doutora, estando grávida, eu percebo quanto a minha médica me orienta e tudo o que eu consumo é extremamente importante para a saúde do meu bebê já desde o primeiro trimestre de gestação. Então, de repente, aquela mulher que por algum motivo não tem condição de comprar uma fruta, de comprar um alimento X, um alimento específico, a vitamina, que é muito importante, ela pode contar e deve contar sim com esse pai, não é verdade? Sim, exatamente. Como você bem colocou, né? O que é o alimento gravídico? O alimento gravídico é uma verba de caráter alimentar que visa cobrir as novas despesas da gestante, que é exatamente com exames, com alimentos especiais, com enxoval. Ou enxoval. Enxoval. É caro, hein, gente? É tudo muito caro. É tudo caro. Então, o pai, o suposto pai, ele precisa sim contribuir financeiramente, né? Precisa não só financeiramente, como psicologicamente também, mas a lei, ela ampara que a gestante pode pedir esses alimentos caso o suposto pai não está pagando, ajudando a gestante. Doutora, para a gente poder entender, você citou aí também enxoval, não é só a alimentação? Vamos supor que ela não tem um convênio médico, precisa fazer o pré-natal, ou haja necessidade de um exame específico mais caro, mesmo que tenha convênio, tem exames que o convênio às vezes não cobre. Como é que são essas questões? Vamos lá. Assim, primeiramente, quando a gestante ela vai procurar e o juiz vai determinar um valor, ele vai analisar a condição financeira dos pais, né? Por exemplo, se o pai também não tem uma assistência médica, não tem como obrigar agora, nesse momento, ter, né? Então, é sempre feita uma análise, né, de contribuição financeira, quanto que o suposto pai pode contribuir. A partir da vida real, né? Exatamente. Porque, às vezes, ele também não tem condição, tem que partir daí também, exatamente. Né? Mais uma vez, ele não tendo condições, ou até mesmo estando desempregado, ele tem o dever de contribuir financeiramente. Então, não é porque o suposto pai está desempregado que ele não vai ajudar, porque ele vai ajudar também. Geralmente, nesse caso, aproveitando que nós estamos falando no caso do homem que está desempregado, geralmente, nesses casos, os juízes pedem para pagar de 20% a 30% do valor do salário mínimo. Né, que é pelo menos uma ajuda, né? Pelo menos uma ajuda. Doutora, as mulheres têm vergonha quando situações como essa acontecem, por isso que muitas delas deixam de ter esse amparo? Eu acredito que a vergonha é um motivo bastante que acaba pesando na hora da decisão, sim. Porque, como a gente estava conversando, muitas vezes é de um relacionamento não social, que não é mostrado ao público. É um caso, de repente, a pessoa sai uma vez e acontece. Então, sim, existe muito isso. Mas não interessa qual seja a situação, a criança tem direitos. Eu queria começar compreendendo, doutora, e infelizmente a gente vê muitas situações que quando é assim, quando não era um relacionamento, ou quando às vezes esse homem, às vezes acontece isso, né, doutora? Ele enganou a moça descobre que ele já era casado. Sim. São N situações que podem acontecer na vida. Eu percebo que muitas vezes esse homem fala, mas quem é que vai me garantir que esse filho é meu? Como é que é essa questão da justiça? Se o homem falar, não, mas esse filho não é meu, ela só saiu comigo uma vez, ou negar que saiu com ela. Aí, junto com esse pedido de alimentos gravídicos, também pode rolar uma outra ação? Como é que funciona? Sim. Primeiramente, a gestante ela vai
pedir os alimentos, né, para o juiz. E como que a lei fala? A lei não fala que ela tem que provar que aquela pessoa é o pai. Tem que indicar indícios de aquela pessoa é o pai. Como que é indícios? Uma mensagem, fotos, testemunha, que mostre, assim, uma troca de e-mail, que mostre que aquele dia ou aquela época eles estavam tendo um caso amoroso, né? Não necessariamente o juiz vai pedir um exame que vá ser mais profundo para o feto. Então, o suposto pai vai pagar a pensão alimentícia quando o neném nascer, vai ser tirado o sangue, feito o exame, e aí, se ele não for o pai, vai deixar de pagar. A justiça cobra esse exame, doutora? Sim. No caso, assim, não é que a justiça cobre, existe uma perícia feita, né? A pessoa se ela é beneficiada da justiça gratuita, ela não vai pagar, é o Estado que paga. Caso ele não seja, quem vai pagar é a pessoa. Doutora, a pessoa que está nos assistindo e passa por isso, alguém da família dela está passando por isso. Então, tem duas situações. Tem a pessoa que pode contratar um advogado e a pessoa que não pode contratar um advogado. Não é porque ela não pode contratar que ela vai ficar sem os alimentos, então, né, doutora? Exatamente, porque tem a Defensoria Pública, que todo bairro tem um local do Estado que tem, assim, localizado, eles podem procurar. Elas podem, a gestante procura a Defensoria Pública. Doutora, como é que é a questão? Agora eu vou partir para um outro extremo e vou pensar nas pessoas que têm um poder financeiro melhor, um poder aquisitivo melhor. As escolhas, e aí eu tenho várias amigas grávidas, pessoas completamente diferentes, desde o creme que elas usam até a vitamina muda muito. Tem umas que vão lá e compram a vitamina mais barata, tem quase a mesma coisa, mas é a mais barata. Tem outra que mandou vir a vitamina dos Estados Unidos, é quase a mesma coisa, mas são médicos diferentes que pediram coisas diferentes, exames que podem ser feitos. Então, quem tem um poder aquisitivo melhor quer fazer a sexagem, quem não tem, não quer, não pode. Aí a minha pergunta é, isso também acompanha o padrão? Porque aquela mulher que se relacionou, ela tem mais dinheiro, se relacionou com alguém que tem mais dinheiro, ela pode pedir coisas mais acessíveis ao que ela teria no mundo dela? Como é que é isso? Como trata-se de suposto pai, o juiz sempre vai analisar a necessidade da gestante, do que ela está indo atrás de adquirir, se realmente há necessidade do feto e dela. Então, vai ser sempre uma balança nesse sentido. O equilíbrio, O equilíbrio. É rápido, doutora, porque eu fico imaginando que não dá para esperar muito tempo, né? É rápido. Geralmente, nesses casos, assim, o advogado entra com pedido liminar, exatamente, que é alimentos, né? E geralmente é rápido. No caso do não pagamento, também pode haver prisão, como é no caso da pensão alimentícia comum? Isso mesmo. Caso se o suposto pai não pagar, ele vai preso. Do mesmo jeito. Vai preso, o juiz também pode pedir para expedir, para ser bloqueado a conta, para procurar bem e até mesmo nome no Serasa. Olha que interessante. Exatamente. Doutora, vai chegando mais perto do momento em que o bebê vai nascer, vão surgindo mais necessidades, né? Então você tem que começar a preparar com o aparato para a chegada do bebê. É um produto especial para lavar a roupa do bebê, você não pode lavar com um produto que você lava sempre. É o quarto do bebê que você tem que preparar, porque você tem que receber esse bebê, ele não pode dormir no chão. E várias outras situações. Essas questões, bom, então tem uma coisa mais cara para comprar, foi necessário alguma coisa. O pai vai sendo participado disso? É super importante, né? Porque o que a lei busca também é exatamente essa relação entre o pai e a mãe, né? Que é necessário. O pai ele pode pedir para a mãe sem apresentar os gastos dela, que de repente ele muitas vezes não conhece na intimidade a gestante e tem dúvidas de como ela está gastando. Ele pode pedir sim, por favor, esse valor que eu estou pagando por pensão alimentícia, você pode, por gentileza, pedir por educação. Se ela não fizer, ela pode pedir judicialmente para apresentação de contas. Para mostrar para onde está indo todo esse dinheiro, né? Sim. Doutora, tem uma outra questão que eu acho muito importante dentro disso que a gente fala, que é a questão psicológica. Você não pode obrigar o outro a amar, você não pode obrigar o outro a dar um suporte psicológico, mas a justiça fala sobre isso também? Fala. Hoje a justiça ela vem se modernizando nessa questão. Geralmente nessas audiências é posto até um conciliador para conversar, para mediar, às vezes até senta. Na primeira audiência, muitas vezes não é com o juiz. É posto um mediador e ali é conversado e muitas vezes, quando é no meu caso, e eu estou pela mãe, eu converso exatamente com o suposto pai, explico que o relacionamento deles é
futuro, não tem data para terminar, que às vezes, né, é para toda a vida. Então, realmente, sempre é bom buscar o relacionamento agradável. Né? É um vínculo eterno ter um filho, eterno, né? exatamente. Não tem o que fazer. E depois que essa criança nasce, eu queria entender se os valores mudam, doutora. Imaginando um pai que está empregado, e daí, qual que é o valor, já enquanto a mulher está gestante, que é designado, se tem uma porcentagem estipulada já para essa mulher desde que ela está gestante, e depois que o bebê nasce, isso muda? Geralmente, quando o juiz ele determina um valor, ou um valor fixo ou uma porcentagem do salário do pai, esse valor ele já é convertido em pensão quando o neném nasce. Geralmente é assim, mas pode haver que de repente os gastos da não mais gestante da mãe, e agora a pensão é para o filho e não mais para a gestante, aumente. Ela pode pedir uma revisão de alimentos. E pode acontecer ao contrário também. Lá no início, onde que a gestante entrou com uma ação, o juiz determinou tal porcentagem e o pai trabalhava, e hoje mais não. Né? Então, ele pode também pedir uma revisão de pensão. A qualquer momento. A qualquer momento. Uma coisa importante, a gente sabe e fala, né? O ideal é que nos primeiros meses o bebê se alimente apenas do leite materno. Mas existem casos em que isso não acontece. E as fórmulas para bebê são super caras. Sim. Então, continua precisando desse amparo mesmo nos primeiros meses, né, doutora? Sim, muitas vezes a mãe trabalha, precisa pagar... Vai ter que pôr numa escolinha. Babá, muitas coisas, né? Doutora, para a gente finalizar, eu queria entender qual que é o primeiro passo, então, para quem está passando por isso. Quais são as provas que podem ser ajuntadas, de repente fotos, testemunha de alguém. Qual que é o primeiro passo para entrar na justiça pedindo essa pensão durante a gestação? Certo. O primeiro passo é a gestante provar o período da gravidez, né? O ultrassom, o exame de gravidez. E constatou, já pode pedir, né? Constatou. E os indícios de que aquela pessoa é o suposto pai, como ela pode fazer, juntar um e-mail, uma troca de e-mail, uma troca de mensagem pelo WhatsApp. Uma foto numa festa, uma deve foto contar, numa né? festa, ou testemunha, caso até mesmo se tiver de ter pessoas para ser testemunha. Doutora, muito obrigada, viu? Foi um prazer recebê-la aqui. Quem quiser entrar em contato tem o site www.cintialimaadv.br. Uma ótima tarde. Obrigada. Obrigada. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta.